do Senhor para a igreja. Vamos assistir agora uma entrevista do pastor Valdomiro Pereira, pastor presidente da CEADEB, Convenção Estadual da Bahia, entrevistando o deputado federal, pastor Alex Santana. Vamos assistir. Pastor Alex, a paz do Senhor, estamos nesse momento aqui para falar um pouco sobre a Igreja Evangélica no Brasil e especialmente na Bahia. E, é claro, nós como assembleanos vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Bahia, que somos mais de 500 mil assembleanos. Mas queremos falar sobre os evangélicos do Brasil que estão enfrentando um momento muito difícil nesses dias do coronavírus. E o senhor, como deputado federal aqui pela Bahia, nós queremos ver do senhor o que é possível ser feito, inclusive para que a Constituição do nosso Brasil ela seja assim respeitada, aplicada, obedecida por algumas autoridades, principalmente da nossa Bahia, estamos na Bahia, que tem, por decretos, do jeito que eles imaginam, do jeito que eles pensam, trazendo assim alguma dificuldade para as pessoas e como se fosse uma ditadura. Imagine, nós somos favoráveis à obediência ao governo, também ao ministro da Saúde, e por que não falar também sobre toda a área de saúde que é necessário a gente entender e a gente obedecer. Por exemplo, atendendo à orientação do distanciamento, que o governo do estado apresentou 1 metro de distância, o prefeito aqui de Salvador 2 metros de distância, e também o álcool gel, a água, o sabão. As igrejas estão respeitando todas essas determinações da vigilância sanitária. Mas a gente observa que alguns prefeitos aqui na Bahia, e por que não dizer no Brasil também, inclusive alguns governadores, eles têm determinado o fechamento das igrejas, ferindo totalmente o que diz a nossa Constituição no seu artigo de número 5. O que é que o senhor, juntamente com outros deputados federal, estadual, o que podem fazer pela manutenção da Constituição brasileira? Bom, pastor Valdomiro, nossos irmãos, primeiro a gente quer tranquilizar a todas as pessoas. Como o senhor mesmo já bem disse, a Constituição garante à igreja e o seu templo, o seu culto, como algo inviolável no artigo 5º da Constituição. É uma cláusula pétrea. Não se pode violar o direito de culto. Então, começando por isso, não se pode fechar qualquer igreja, né? Sendo ela de qualquer denominação, o direito dela está aberta. Pelo princípio básico, a igreja está ali para ser, eu costumo sempre dizer, nós, esses dias, temos sido agentes para estar socialmente resolvendo os problemas. Quantas igrejas nossas, hoje no interior do estado, têm se mobilizado com ações sociais, ajudando as pessoas que não estão tendo renda mínima para poder ter a sua alimentação, e a gente tem feito isso. Quantas igrejas têm sido porto seguro psicologicamente para as pessoas que estão enfrentando essa pandemia, com insegurança jurídica, com insegurança familiar, com insegurança do trabalho, e que está na porta de uma igreja aberta, vê a possibilidade dessas pessoas serem ajudadas, orientadas pelos seus líderes, pelos seus pastores. E aqui nós estamos querendo ou requerendo nada mais, nada menos do que é direito nosso. Está salvaguardado pela Constituição. Nós temos um decreto federal que dá condição dessas igrejas estarem com suas portas abertas e os seus pastores dando assistência a essas pessoas que lá vão procurar. Sempre estamos orientando que aquelas pessoas de classe de risco fiquem em casa,
aquelas que não se sintam confortáveis para estar orando no templo, para estar participando no momento de oração, de louvor, de adoração, fiquem em casa, mas aquelas que precisam estar orando por aquelas que estarem mais fortes, aquelas mais fortes que precisam estar orando pelas pessoas mais fracas e que precisam realmente de um apoio, essas realmente precisam estar sendo assistidas. E a gente tem visto vários prefeitos agindo diferentemente do que se determina. Muitos prefeitos têm passado por cima até do decreto do governo do estado, que determina que nós tenhamos um distanciamento de 1,50 m pessoa por espaço. Estão quebrando também o decreto federal, que diz que é de suma importância que as igrejas elas estejam abertas nesse momento para dar assistência. E é tão aberração que a gente está vendo que em muitas cidades feiras livres estão sendo liberadas, alguns espaços estão sendo liberados e as igrejas elas estão sendo fechadas. Então a gente está vendo que há um sentimento aí de exagero ou até perseguição pelo trabalho que as igrejas estão fazendo, e a gente jamais pode aceitar esse tipo de comportamento. Lembrando sempre, deputado, que nós somos favoráveis às exigências da vigilância sanitária, não é? Não ter aglomeração de pessoas, manter um distanciamento. Agora, o que nós, como evangélicos, e que inclusive somos 31% da população brasileira, mas, deputado, seria muito interessante, até há pouco instante, estava falando com o deputado Samuel Júnior, aqui do Estado, que seria muito interessante que a frente parlamentar, com alguns deputados também nos estados, pudessem procurar a Corte Máxima do nosso país para que realmente eles opinassem sobre justamente a violação do artigo 5º da nossa Constituição, que dá justamente a garantia ao local do culto, que é um local inviolável. Porque, infelizmente, como já falei, alguns prefeitos estão tomando posições e baixando decretos que eles violam totalmente a nossa Constituição. É possível um trabalho desse para se chegar até o STF, a frente parlamentar, com deputados dos estados? Eu acho que a gente, mais do que nunca, deve fazer isso. Hoje mesmo eu vou estar fazendo contato com as pessoas que fazem parte da frente parlamentar evangélica para que a gente ingresse no STF pedindo exatamente a salvaguarda desse direito que a Constituição ela nos dá. Sempre, como o senhor bem defendeu, e a gente sempre foi parceira dos poderes públicos, sempre foi disseminador da ordem, dos deveres que a gente tem perante a sociedade, e a gente jamais vai querer violar. Eu tive a oportunidade hoje de conversar já com 5 prefeitos, fazer eles verem a necessidade que muitos estão requerendo, que as lideranças nossas no Estado estão requerendo, que a gente tenha essa abertura com todo o entendimento dos órgãos de saúde. Que então é importante que os irmãos nessa hora estejam unidos e lembrando sempre, as pessoas da área de risco, as pessoas que têm problema de saúde, é melhor ficar em casa, mas as pessoas fortes que podem estar na igreja orando, precisam estar orando, porque nós oramos pelas autoridades, oramos pela família, oramos para que Deus abençoe a todos. Então, a igreja precisa estar orando por todos. É importante, então, a participação dos irmãos e a preocupação dos pastores também. Como disse o pastor Alex, nesta hora, eu vou estar também dentro da igreja, se um prefeito determina isso aqui, não querendo afrontar o prefeito, mas obedecendo o que diz a nossa Constituição, e também a Bíblia Sagrada nos orienta a estar em oração e orar sem cessar. E o templo é um local que inclusive foi Deus quem determinou para que se construísse, para ele habitar entre os homens. Pastor Alex, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Pastor, e deixando bem claro, há pouco eu vi o senhor conversando, orientando aqui uma das nossas lideranças, que o objetivo nosso não é a questão financeira. Obviamente que nós temos necessidades, precisamos cumprir com as nossas obrigações, mas o momento agora não é financeiro, o problema agora não é as finanças, o problema agora é a gente estar cumprindo um direito e a oportunidade de estar sendo
mão amiga, inclusive da Prefeitura, do Estado, orando pelas pessoas, orientando as pessoas, sendo um ponto seguro para as pessoas que têm os seus problemas de ordem emocional, de ordem psicológica, né? O pastor desenvolve esse trabalho na sua comunidade, na sua sociedade, nós desenvolvemos esse trabalho e estamos impedidos por alguns decretos absurdos, sem devemos enfrentar o coronavírus como de fato ele precisa, seguindo as orientações de saúde, mas não podemos abrir mão do nosso direito, como o senhor bem disse aqui, com álcool gel, lavando a mão com água e sabão, tendo todos os cuidados, usando máscara quando possível, né, tendo o separamento das pessoas, mas a gente não abre mão do direito de estar cultuando ao nosso Deus.